Por que religião e política se misturam, parte 2. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o porquê que religião e política se misturam. Hoje vai ser mais ou menos um noticiário mesmo, mas eu vou complementar o que eu disse no vídeo 1. Amanhã eu faço um outro vídeo explicando para vocês melhores sobre o porquê que política e religião se misturam. Hoje tivemos uma passeata, né, lá em Brasília, com alguns tanques de guerra. Então eu queria falar para vocês o porquê que a mídia e a esquerda não gostaram dessa passeata. Vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, as pessoas mexem muito com a cultura para distorcer algumas coisas da Bíblia e até anulá-la. Eu posso dizer assim, né? Então, o que eles viram? Na Guerra do Vietnã, eles começaram a matar, né, cristãos. E o que eles conseguiram perceber com isso? Vejam se trazem para você alguma familiaridade com Apocalipse. Eles começaram a perceber que matando cristãos, você fortalecia os que ficavam vivos e ainda proliferaram, né? Se vocês podem ver que antigamente os cristãos tinham muitos filhos, porque na verdade eles estavam praticando realmente a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, e não as nossas modas de hoje em dia, né? Eu vou pensar em viajar, vou ter um filho apenas. Não sou contra isso, tá, gente? Mas eu tenho que falar a verdade pra vocês, né? Então, assim, eles começaram a perceber. Depois a gente entra nesse assunto em outro vídeo sobre filhos. Eu até prefiro fazer com meu marido, porque ele consegue explicar bem essa visão. Então, eles começaram a ver que fortalecia os crentes, os cristãos que ficavam. Então, eles começaram a falar assim, o inimigo me envergonha novamente. No vídeo anterior aconteceu a mesma coisa. Então, eles começaram a perceber que fortificava a fé dos que ficavam vivos, né? Então, eles falaram assim, eu vou mexer na cultura. Então, vocês podem perceber que todo o Instagram de notícias de esquerda, eles começam a mesclar com algumas coisas de ideologia, né? Então, um exemplo muito claro é o Quebrando Tabu, Instagram Quebrando Tabu. E esse Instagram, ele mistura muito bem a ideologia e notícias e falsas notícias. Inclusive, eu até postei em um vídeo no TikTok falando sobre um post que eles fizeram, porque na Argentina houve aprovação do aborto, e eles colocaram que em 6 meses de aprovação do aborto, ninguém tinha morrido, sendo que na primeira semana, uma ativista que lutou pelo aborto fez um aborto, uma ativista de 16 anos, e morreu. Então, assim, eles jogam muito esse lado da política e mistura com algumas notícias e fazem esse boom todo, esse alcance tão grande com adolescentes, né? Com jovens, adultos e adolescentes. Então, se a pessoa não vê, não vai atrás, ela acredita e segue a vida com isso. Então, voltando aos tanques e o desfile de hoje, de 10 de agosto de 2021. Tem até que respirar. Por que eles não gostaram desse desfile? O maior poder de um país é o povo. O maior poder, principalmente em um país democrata, como o nosso, né? Então, o poder é o povo. O segundo maior poder é o exército, porque ele obedece o povo, né? Então, a gente pode ver que desde o começo da CPI, eles vieram tentando colocar casos de corrupção no exército, sem provas,
sem prova nenhuma que isso aconteceu. Então, eles começaram a querer denegrir essa imagem do exército. Então, o exército ele é o único poder que pode garantir um país livre, um país com a nossa liberdade. Liberdade para a população. Ele é o único. Então, por que eles começaram a denegrir tanto, né? Por que a esquerda começou a denegrir tanto o exército brasileiro? Quando você lê o Manifesto Comunista, você não vê nenhum discurso de amor. É apenas um discurso de ódio e é bem claro em relação a isso. Eu sugiro que todos leiam a Constituição Brasileira e o Manifesto Comunista. Quer entender de política? Vamos começar por esses dois. Então, comecem lendo esses dois livros, digamos assim, né? Então, eles tentam denegrir porque eles são únicos capazes de garantir que um país não vire comunista. Então, todos os partidos de esquerda, eles tendem a levar um país ao comunismo. Eles falam que o comunismo não foi estabelecido em nenhuma nação com garantia, né? Por isso que não deu certo na Venezuela, Cuba, enfim, onde país com ditadores de esquerda garantem o sucesso deles financeiramente falando, né? Então, eles usam esse argumento, o Bolsonaro quer ferir a Constituição, a liberdade do povo, quanto, na verdade, quando você vai estudar, assim, nos Estados Unidos, quando o Trump estava lá, não tiveram contas excluídas. A gente não exclui conta. Eu não posso nem falar que sou eu, né, a gente. Mas, assim, numa visão em geral, a direita ela não exclui contas do Instagram, do Facebook. Pelo contrário, elas querem até pra saber o que seu inimigo tá planejando. Então, assim, é uma estratégia realmente de divisão que a esquerda usa. Eu vou jogar algumas coisas ali e aí aqueles jovens que estão em formação vão entender que isso não é certo, que a religião, a igreja é uma instituição falida e vai jogando algumas coisas no meio de algumas informações através da cultura, justamente para causar dúvidas, divisão e conquistar, né, território. É uma tática de guerra, gente. É muito simples de analisar, tá? Eu vou deixar para vocês, vou tentar sempre deixar em algumas aulas algumas indicações de livros, né? Eu falei para vocês lerem a Constituição Brasileira e o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, gente, é rapidinho de ler, super fino. E vocês podem ler, gente, principalmente se vocês forem pais, leiam, porque pelo menos vocês conseguem ter argumento para conversar com seu filho, tá? E um terceiro livro que eu vou falar para vocês lerem é esse daqui, só um minutinho. É esse daqui, Feminismo. Ele fala bastante sobre política e história, então você tem bastante embasamento histórico para falar, tá bom, gente? Até a próxima e compartilha esse vídeo.